Hoje nós queremos olhar em mais uma das afirmações que Jesus fala a respeito de quem Ele é. Qual é a metáfora, qual é a analogia, qual a figura que Jesus usa para falar a respeito do seu caráter e da sua essência divina. Hoje nós queremos olhar para uma afirmação, talvez de todas elas, uma das mais conhecidas que Jesus faz a respeito de si mesmo, no capítulo 14, onde fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O contexto em que Jesus traz essa palavra ao seu seleto grupo de discípulos é num contexto onde ele está avisando, está informando, está preparando os seus discípulos para aquilo que haveria de vir logo em seguida. Que logo após, nos capítulos seguintes, nós podemos ver que Jesus ele vai cear com seus discípulos, ele vai ser traído, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado e ele será morto. E os seus discípulos estão muito angustiados, os seus discípulos estão temerosos com o futuro, porque eles têm a impressão e a sensação de tudo aquilo que eles haviam vivido com Jesus até aquele momento está se esfarelando, está se desmanchando. Mas Jesus ele quer lembrar os seus discípulos aqui que aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que a nossa percepção capta, não é toda a realidade a respeito daquilo que existe. Existe uma realidade invisível aos nossos olhos. Existe uma realidade que está oculta à nossa capacidade de interpretação e de entendimento. E é sobre essa realidade que Jesus traz aqui para os seus discípulos. Ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao falar sobre isso, Jesus ele está dizendo que Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele é a forma pelo qual nós encontraremos a Deus. Ele é a face humana de Deus. É interessante que em Hebreus capítulo 3, fala sobre essa realidade, capítulo 1 de Hebreus fala sobre essa realidade de que Jesus é a expressão visível do Deus invisível. Se nós queremos saber como Deus é, como Deus age, como Deus opera, basta olharmos para como Jesus fazia isso. Queremos saber como Deus ama, olhamos para a forma que Jesus ama. Queremos saber como Deus pensa, basta olharmos para a forma como Jesus pensava. E entenderemos quem é esse Deus de misericórdia e graça. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus, porque Ele mesmo se tornou sacrifício em nosso lugar. Ele pagou a nossa conta, Ele se colocou no lugar que cada um de nós deveríamos ter pelo propósito dos nossos pecados. Deus nos substituiu na condenação em que cada um de nós deveria receber. E por isso Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o meio pelo qual nós seremos conduzidos ao Pai. Ele revela o Pai. Ver a Jesus é ver o Pai. Jesus é a verdade como essência, a verdade como verbo de Deus, a verdade como palavra definitiva de Deus, como a encarnação do Deus invisível, para que isso fosse concretizado. Jesus é a verdade. Ele diz, o próprio Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está falando de si mesmo, Ele é a verdade. Ele é a verdade que abre a nossa mente para esse mundo de mentira, onde nós achamos e cremos que nós somos autossuficientes, que nós podemos fazer os nossos próprios caminhos que nos conduzem a Deus, que nós podemos construir as nossas próprias obras de misericórdia, que nós podemos receber o selo de aprovação de Deus. E Jesus disse: isso é um engano, isso é uma mentira. O ser humano não consegue viver alienado de Deus. O ser humano não consegue bancar a sua existência. Ele precisa estar conectado com o Criador. Ele precisa estar ligado com o Criador. Portanto, essa é a verdade, que nós não somos independentes de Deus. Nós fomos criados para sermos dependentes do Criador.
Por isso, conhecer a verdade em Cristo Jesus é saber que por nós mesmos nada podemos, nada conseguimos e nada realizamos. Mas que através de Cristo nós seremos conduzidos para o Pai. Jesus é o caminho, a verdade e Jesus é a vida. Assim diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, quando ele fala a respeito da vida e da morte, ele diz: nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder dos ares, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça somos salvos. Pelo sacrifício de Cristo somos salvos. Pela morte e ressurreição de Cristo, nós temos vida. Jesus, com a sua morte, nos deu vida. Com a sua ressurreição, Ele nos trouxe esperança. Diante do cenário que nós estamos vivendo, sinais de morte. Morte através do vírus, morte através de doenças, morte através do desemprego, morte através da fome. Nós precisamos olhar para Cristo e nos lembrarmos que Ele tem a vida, que Ele é o caminho que nos conduz ao Pai e que Ele é a verdade. A verdade de que sem Deus nós nada podemos. A verdade de que Deus nos ama, e esse amor é manifesto na encarnação do seu próprio Filho e sacrifício dele por cada um de nós. Nesse tempo de angústia e de aflição, lembremos que Cristo é a vida. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e a tenham em abundância. Jesus veio trazer qualidade de vida, uma qualidade de vida com significado e propósito. Que você possa buscar esse Cristo cada vez mais e descansar em paz, sabendo que Ele é o caminho que nos conduz a Deus. É Ele que nos traz vida de verdade, vida em abundância. Que Deus abençoe o seu dia.